Bom dia mais uma vez, pessoal. Bom dia. Bom, a gente vai retomar, então, o estudo do texto do Django Couture, Criação e Completude. Na semana passada, a gente fez uma breve recapitulação do que a gente tinha visto até agora desse texto, né? Ah, e ficamos mais circunscritos ao estudo da instância 27, que traz um detalhamento um pouco maior da forma de se, digamos, conhecer a mente e a natureza da mente a partir da descrição dos 8 grupos de consciência, às vezes referido como 9 grupos de consciência, que é apresentado aqui no texto, né? Na semana passada, a ideia era fazer uma leitura dessa instância 27 e poder trazer alguns comentários já do Trango Rinpoche. Mas a gente viu que a instância é uma instância muito rica, né, em detalhes, o que fez com que a gente ficasse basicamente na leitura da instância 27 e, portanto, hoje a ideia vai ser mergulhar nos comentários que o Trango Rinpoche faz, que são comentários, eu diria, não só circunscritos à instância 27, como eu falei para vocês, a partir desse momento, os autores, né, os mestres que a gente tem estudado aqui como referência, eles têm trazido comentários um pouco mais abrangentes e não tão pontuais em relação a cada uma das linhas das instâncias, o que significa que essa leitura que a gente vai fazer hoje do comentário do Trango Rinpoche não está só circunscrita a essa instância 27, mas ela vai também abordar um pouco das instâncias seguintes, mas a gente vai, de toda forma, se concentrar digamos, nessa parte do texto do Trango Rinpoche, que está sobre o título Consciência e Meditação, né? Como vocês sabem, a gente está fazendo a tradução desse livro, a Clarissa tá preparando a tradução, eu tenho feito a revisão, e a ideia é que a gente tenha aí, ao final do estudo, esse texto integralmente traduzido, eventualmente que ele possa ser publicado, e daí por diante. Então, o Trango Rinpoche ah, traz alguns comentários que são preciosíssimos a partir dessa parte do texto, relacionados a essa instância 27 e um pouco também fazendo referência às seguintes. Vamos... Bom, de novo, como eu falei para vocês, né, assim, o rigor aqui, né, o cuidado e a precisão desses ensinamentos fazem com que a gente tenha que ter algum tipo de atenção à terminologia e às definições que são trazidas nessa parte do texto, porque como a gente vai descrever, né, diferentes formas de manifestação da consciência, a cada uma delas é dado um nome, então a gente precisa estar com isso bem claro para não se confundir, né? Então a gente viu já nas instâncias, né, que 26 e 27, que há uma forma de se referir à mente, né? A instância 26 fala a mente iludida consiste nos 8 grupos de consciências impura,
Então, mente iludita ele está chamando de Namche Tsogye, né? A gente fez a distinção quando a gente vai falar da mente no seu estado puro, né? Assim, na sua condição natural, por vezes se refere a isso como sendo semi-natureza da mente, né? E que, de certa forma, com bastante cuidado no que eu vou dizer, porque não é algo tão linear assim, mas, de certa forma, se diferencia de semi e sem. Quando se fala em sem, a gente está se referindo à mente na sua condição mais ordinária. Quando a gente fala em semi, a gente está falando na natureza da mente. Naquilo que o praticante budista busca encontrar a máxima realização e por meio do reconhecimento da natureza da mente, do cultivo da natureza da mente, alcançar o estado de Buda. Às vezes também a essa mente mais convencional se faz a referência como sendo Yi, mas em geral acho que essas são algumas terminologias com as quais a gente já fez algum contato. Quando a gente vai falar na base de tudo pura, né? A gente vai falar em Kumshi, a mente no seu estado natural, né? Desde sempre pura. E eu tenho sempre cuidado, porque a gente teve que fazer algumas opções na tradução de terminologias, né? E a essa base de tudo pura, né? Às vezes a gente se refere como sendo Kumshi, né? A ela é referido como Kunti. A, a expressão em sânscrito seria Jnana, né? Enquanto a consciência, a base de tudo, seria o Alaya Vijnana, né? Que seria a oitava consciência. Então, tendo bom, e aí mais, né? Acho que é importante resgatar. A gente tem se referido à sétima consciência como sendo a consciência perturbada, aquela que tem uma noção de, aquela que ah, traz uma experiência da realidade a partir de uma lógica ilusória, como se houvesse a existência de fato de um eu, né? E as outras seis consciências, consciência visual, auditiva, tática, gustativa, olfativa e consciência mental, como sendo essas seis consciências, mas a sétima consciência como sendo a consciência perturbada, essa que dá uma sensação de eu, e a oitava consciência, a Laya Vijnana, ou Kumchi Namche, né? Quando essa percepção da realidade de forma distorcida ela vai se dissolvendo a partir da prática reiterada, o que acaba prevalecendo é Kunshi Geshe, que já está presente desde sempre e que é essa base de tudo pura a qual a gente fez referência. Bom, Gabriela, em algumas vezes também o texto vai fazer referência ao que seria uma nona consciência, né? Que é a consciência instantânea. E que é aquela que dá que confere uma experiência de conjunto a todas essas dinâmica e conjunto até todas essas formas de consciência e que invariavelmente é referida aqui no texto, né? Então, como eu falei para vocês, a gente tem as seis consciências, consciência perturbada, que seria a sétima consciência, no tibetano é Nyom-I, por isso que eu falei que às vezes, né, também quando a gente vai falar em consciência ou mente, você pode usar essa expressão I, né? E a consciência base, como sendo Kumshi Namshi, a Laya Vijnana.
e essa nona consciência como sendo consciência instantânea, né? Dematai. Bom, por que eu fiz toda essa recapitulação aqui desses conceitos aqui? Porque ao fazer a leitura agora do texto do Trango Rinpoche, ele vai usar muito, vai se referir muito a essas formas de consciência, a gente precisa entender ao que ele está se referindo, tá bom? Até aí tudo bem, gente? É mais uma recapitulação, mas está todo mundo à vontade com isso? Então vamos lá. O que diz o Trango Rinpoche? É interessantíssimo aqui os comentários. Vocês vão ver. E é um pouco extenso, mas vale muito a pena. Como não poderia deixar de ser, né? Comentário de um grande mestre sobre um texto como esse. Trango Rinpoche começa assim. Qual das consciências é a que medita? Nós falamos de 6 consciências, consciência mental, auditiva, consciência... Bom, qual das consciências é que medita? Trango Rinpoche vai dizer, uma vez que as primeiras 5 consciências, consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa, essas 5, relacionadas às nossas 5 faculdades sensoriais, uma vez que as primeiras 5 consciências dos sentidos são não conceituais, elas não precisam nem são capazes de meditar. No caso da prática de shamatha, ou shiné, que se refere à pacificação dos pensamentos, é a 6ª consciência que medita, a consciência mental. Porque a gente está tentando o quê? Estabilizar a mente, acalmar, né, essa experiência agitada de pensamentos que se manifestam na mente. A consciência mental está diretamente relacionada aos pensamentos. No caso de Vipassana, ou Raton, porém, a meditação envolve e é realizada pela 6ª, 7ª e 8ª consciência. Quando a gente está fazendo a prática de Raton, que é a meditação analítica, de ir se familiarizando com a natureza da mente, e, portanto, você usa a mente para conhecer a própria mente, que formas de consciência você está manuseando na prática de Raton? Como eu falei para vocês, que é uma prática analítica, de meditação analítica, sem que, no entanto, seja necessariamente discursiva. Só uma investigação intelectual, não é propriamente disso que se trata. Bom, que formas de consciência a gente está manuseando quando a gente faz a prática de Vipassana? Ele vai dizer a 6ª, a 7ª e a 8ª consciência. Do ponto de vista da meditação, teríamos que dizer que, apesar de ser possível distinguir a 6ª, 7ª e 8ª consciências como diferentes nos seus graus de manifestação ou de claridade cognitiva óbvia, do ponto de vista de si mesmas, internamente, elas são basicamente a mesma coisa. Por isso que, se você pegar alguns textos mais originários da escola Madhyamika para Sangika, eles não vão fazer a distinção entre 6ª, 7ª e 8ª consciência, eles vão falar basicamente em 6 consciências. E o que a gente já mencionou aqui é que essa maneira de fazer essa distinção dessas 3 últimas formas de consciências é muito mais um propósito didático e um esforço de permitir ao praticante tocar um pouco mais direto a peculiaridade, assim, a sutileza de cada uma dessas formas de consciência, uma que está diretamente relacionada à manifestação dos pensamentos, outra que proporciona ao sujeito a experiência de alguém que experimenta a experiência, que é a 7ª consciência, e a 8ª consciência como sendo digamos, e assim algumas vezes é referido como sendo meio que o depósito, né? O local onde essas experiências, elas de alguma forma ficam bem, entre aspas, armazenadas. E a gente, como eu já falei algumas vezes aqui, talvez seja o que mais se aproxima a noção de inconsciente que a gente tem aqui na psicologia ocidental. Em síntese, elas são a mesma coisa, né? É o que o texto está dizendo aqui.
Então, é importante a gente não fragmentar muito essa maneira de se relacionar com esse ensinamento como se fossem consciências estanques. Bom, então tem 9 coisas acontecendo aqui na minha mente. Veja, isso tem um propósito muito mais didático do que de clivagem, né? De fragmentação de algo que em si é a mesma coisa, né? Se a prática fundamentalmente é transcender a lógica da dualidade, não faria sentido ter uma abordagem desses ensinamentos que fragmentasse o objeto fundamental que o praticante busca realizar, que é a natureza da mente. Tá bom? A prática de Platão, ou Vipassana, consiste em proteger a sexta, a sétima e a oitava consciências da confusão. Em vez de permitir que elas corram soltas na confusão, permite-se que elas descansem no seu estado natural ou básico. Gente, para vocês encontrarem um texto descrevendo a prática de Platão com esse nível de clareza, deixa eu dizer para vocês que isso é uma coisa rara, assim, uma coisa muito preciosa. Então, ele está dizendo que, ao fazer a prática de Platão, a ideia fundamentalmente é proteger essas 3 formas de consciência daquela condição de correr solta, né? Permitindo que elas possam descansar no seu estado natural. Ao fazer isso, você chega a experimentar ou conhecer a natureza de todas as 3, ou seja, da consciência mental, da consciência perturbada e da consciência base de tudo, que são as 3 formas de consciência que eu já mencionei aqui, sexta, sétima e oitava. Na prática do Vipassana, ou Platão, o mais importante é reconhecer a natureza dessas consciências. Assim, no Vipassana, elas são objeto da meditação. Veja, né? Quando a pergunta que ele lança inicialmente, quem é que consciências são essas? Né? Qual das consciências que medita? Ele está dizendo, quando a gente está fazendo chinês, a gente está trabalhando com a sexta consciência, com a sexta consciência. Quando a gente vai fazer a prática de Platão, a gente vai trabalhar com a sexta, sétima e oitava consciência. Elas são objeto da meditação, como diz o Trambo Rinpoche. As 8 consciências são impuras na forma como se manifestam, uma vez que elas se manifestam como confusão baseada na projeção mental dos objetos. Veja, né, a gente leu aqui na instância 26 que a mente iludida, Namshe Tsoge, consiste nos 8 grupos de consciências impuras. Então o texto está dizendo aqui, elas são impuras na forma como se manifestam, uma vez que elas se manifestam como confusão baseada na projeção mental dos objetos. O que significa isso? Vamos ver. Mas na sua própria natureza, elas são inalteradas. Né? Se eu reconheço a maneira pura de manifestação da mente, eu reconheço aquilo que já está presente desde sempre, que é a natureza de Buda, né? Que é o Tathagata Garbha e daí por diante. A natureza básica da mente, da qual elas são permutações, é pura. E essa que a gente quer realizar. A prática é a prática do reconhecimento da natureza da mente. Está dizendo. A natureza básica da mente, da qual elas são permutações, é pura. Portanto, encontramos frequentemente repetida a frase: a base de tudo é virtuosa ou boa na sua natureza. A ideia da bondade fundamental, da base de tudo, se refere não à consciência base de tudo confusa, mas à sabedoria base de tudo, que no contexto da confusão é o aspecto puro da consciência base de tudo. Lembra que a gente
lembra que na semana passada eu falei, vamos experimentar, vamos dedicar aqui um tempo para aquela linha que falava, uma vez que é ensinado que a natureza intrínseca do fundamento é a virtude, ela é essencialmente a natureza de Buda autoliberta. E aí, vamos se debruçar um pouco sobre esse ponto, entender esse conceito de virtude aqui, uh, que no tibetano, se não me engano, é Gyewa, Gyewa, exatamente, e a gente fez uma correlação entre essa noção de virtude, né, uh, que está associada à noção de altruísmo, bondade, amorosidade, compaixão e daí por diante, e como sendo, digamos, de certa forma, a expressão dinâmica da mente plenamente desperta, né? O texto está dizendo aqui, a natureza básica da mente, da qual elas são permutações, essas formas de consciência, é pura. Portanto, encontramos frequentemente repetida a frase: a base de tudo, Kunchi, é virtuosa ou boa na sua natureza. A ideia da bondade fundamental, da base de tudo, né, de Kunchi, se refere não à consciência base de tudo confusa. Quem que é essa? Kunchi Namshi, né? Mas a sabedoria base de tudo, que é Kunchi Yeshe, a noção de sabedoria aqui que ele está fazendo referência. Yeshe, no contexto da confusão, a ideia da bondade fundamental da base de tudo se refere não à consciência base de tudo confusa, mas à sabedoria base de tudo, que, no contexto da confusão, é o aspecto puro da consciência base de tudo. É a condição pura de Kunshi Namshi. É Kunshi Yeshe. Esse aspecto puro nunca se perdeu na confusão. Ele é insuscetível de ser maculado. A natureza de Buda está sempre presente. O que significa que a natureza da mente, o que significa que a natureza da mente foi compreendida de forma errônea, mas essa natureza em si nunca foi alterada ou corrompida por esse erro. Lembra que a gente trouxe aquela ideia da mancha sobre o espelho, né? A mancha em si, ela se sobrepõe ao espelho, ela não corrompe a natureza é, pura da capacidade do espelho refletir tudo aquilo que diante dele se manifesta, né? Ainda que a manifestação da sua mente. E, portanto, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, ainda que a gente experimente a realidade a partir dessas 8 formas de consciência, isso não macula a minha natureza em si, que é a natureza de Buda. É o que ele está dizendo. Ainda que a manifestação da sua mente, enquanto pluralidade da clareza cognitiva, pareça confusa, se você procurar por alguma efetiva presença substancial dessa confusão, você não a encontrará em lugar nenhum. Por isso que costuma-se dizer que tudo aquilo que se percebe como dualidade, fundamentalmente, é a expressão dinâmica e manifesta da mente. Você não vai encontrar nada fora. Porém, você não pode dizer que a sua mente seja um nada morto ou estático, porque existe a experiência e a presença da clareza cognitiva. Então, ainda que tudo aquilo que se manifesta tem o caráter de insubstancialidade, há uma capacidade de conhecer tudo aquilo que se manifesta na mente, que é essa clareza cognitiva que ele está fazendo referência aqui. Essa forma básica de como a mente realmente é, o fato de que ela surge, de que ela seja uma lucidez cognitiva livre de qualquer existência substancial, é o que chamamos de natureza de Buda. E isso, é claro, é puro. Isso é o que tentamos realizar ou experimentar de forma completa através da prática da meditação. Tá claro, gente? Alguma dúvida até aqui? Daí o texto segue.
Assim, uma vez que as 8 consciências são um aspecto confuso da mente, mas a sua natureza é a própria natureza de Buda, é importante na prática que não sigamos as projeções confusas ou ilusórias, mas que, em vez disso, olhemos para a natureza da mente. Se você se deixar levar pela confusão, então ela será reforçada. Mas se você olhar para a natureza da confusão, dessa mente confusa, então você verá através dela. E isso é uma prática, aqui ele está descrevendo, né, uma das formas de você fazer a prática de reconhecimento da natureza da mente. Quando está se manifestando um pensamento, uma emoção fortíssima, uma decepção, uma raiva, olha para ela. De onde ela vem? Como é que foi o dia de vocês ontem? Alguém me conta aí uma experiência. Daniel, foi tranquilo o seu dia ontem? Hoje logo para mim, né? Foi um pouco tenso, né? Pelas essas inconveniências aí do samsara, a gente não tem muito controle, visitando o centro budista e vimos uma situação que a gente não tem exatamente soluções imediatas e cada um de nós tem opiniões também muito diferentes e isso gera uma certa desespero bom. Uma inquietação mental. Uma inquietação mental, né? Como é que isso chegou a isso? E aí, especulações. Então, foi Intenso. lidar com essas perturbações também e voltar depois para si. E tentar. Bom, eu estou no estágio gradual, aqui não estou no chinês, tentando estabilizar essas emoções aí. Como é que foi? Você fez a prática quando a gente chegou aqui agora? Fez, né? E durante a prática, como é que foi sua prática? Eu, em geral, estou nessa fase de observação, né, das emoções, tomando das emoções, dos pensamentos que vão surgindo. Né? Então, eu não estou muito. Eu estou consciente desse eu que traz esses pensamentos à mente e vendo que são efêmeros. Passando, vão surgindo outros e exatamente. não vou me prendendo, apenas observo, mas eu estou nessa sexta consciência e na sétima, ali, né? O eu e a consciência mental observando. E, por hora, embarco, né? Mergulho nesses pensamentos e depois tomo consciência e vejo que vai passar e os vejo passando. Veja, assim, daqui 3, 4 dias, os dilemas vão ser outros. Seja relacionado ao tema do centro de retiro ou qualquer outra coisa que seja da sua vida. Esse caráter transitório e impermanente das experiências que a gente experimenta na realidade dão conta dessa condição fugaz, insubstancial, transitória, dessas experiências da mente. Aquilo que parece ser muito denso, muito sólido, aquela emoção que eventualmente surge a partir de uma experiência real, tangível, da interação com outra pessoa, com a natureza e daí por diante, ela também é transitória. Ela também vai e volta. Se a gente olhar para o céu, hoje está chovendo, está cinza e daí por diante, mas ontem estava um dia lindo, estava um céu azul e daí por diante. Olhar para essas experiências da realidade a partir dessa perspectiva, não de investigação discursiva, mas de certa forma,
conhecer a natureza dessas experiências a partir de um olhar para a sua essência, para a sua natureza dessas experiências, é uma maneira de você fazer essa prática do reconhecimento da natureza da mente, em que você não reforça a densidade dessas 3 últimas formas de consciência que a gente manifestou aqui, né? Consciência mental, essa consciência de um eu que experimenta, esse espaço, essa função da mente que invariavelmente faz com que eu retome experiências vividas e daí por diante, mas estabilize essas formas de consciência e vá cada vez mais me familiarizando em conhecer a forma tal como elas de fato são, né? Então, quando o texto está dizendo assim, uma vez que as 8 consciências são um aspecto confuso da mente, mas a sua natureza é a própria natureza de Buda, é importante na prática que não sigamos as projeções confusas ou ilusórias, mas que, em vez disso, olhemos para a natureza da mente. Se você se deixar levar pela confusão, então ela será reforçada. Mas se você olhar para a natureza da confusão, dessa mente confusa, então você verá através dela. Dessa forma, você gradualmente se torna livre da confusão, o que levará tanto à realização de samadhis extraordinários, como eventualmente à budeidade. Nesses estados, devido ao reconhecimento da natureza da mente, os pensamentos e kleshas, né, emoções e daí por diante, que surgem não te afetam. Eles não obscurecem nem impedem de forma alguma o reconhecimento dessa natureza básica. Então, você é capaz de estar no mundo, experimentar todas essas condições naturais da nossa condição humana e daí por diante, mas você não se deixa levar por essas experiências, porque você é capaz de reconhecer a natureza delas, né? Isso não significa que a lucidez que se manifesta como confusão cessará, porque a manifestação da mente não para nem desaparece por ter se enxergado a vacuidade da mente. Repito, isso não significa que a lucidez que se manifesta como confusão cessará quando se alcança esse estado desperto, porque a manifestação da mente não para nem desaparece por ter se enxergado a vacuidade da mente. Ela sempre foi vazia. Ver isso não a torna mais vazia. O que se reconhece é que, ainda que a mente seja vazia de uma existência substancial, ela é uma lucidez cognitiva. É assim que ela permanece. Você pode se perguntar, se a natureza da mente é sempre pura e inalterada, por que sequer surge a confusão das 8 consciências? Se a natureza... Bom, a pergunta, né, fala por si só. Se a natureza da mente é sempre pura e inalterada, por que sequer surge a confusão das 8 consciências? A confusão ou a ilusão da mente é semelhante a confundir uma corda mosqueada como uma cobra. A gente trouxe esse exemplo porque ele está na instância 27. Do ponto de vista da confusão, diríamos que a confusão tem início a partir do primeiro momento em que você confunde a corda com uma cobra. Está colocando aqui uma perspectiva, de certa forma, temporal. Ó. A confusão ou ilusão da mente é semelhante a confundir uma corda mosqueada com uma cobra. Do ponto de vista da confusão, diríamos que a confusão tem início a partir do primeiro momento em que você confunde a corda com uma cobra. E você está liberado da confusão a partir do momento em que você reconhece a corda mosqueada, que a corda mosqueada é somente uma corda mosqueada, não é uma cobra. Do ponto de vista da sua ilusão ou confusão, existe um período de ilusão. E existe a possibilidade de liberação. Não obstante, por mais forte que possa parecer a sua convicção
de que a corda mosqueada seja uma cobra, a sua confusão nunca fez com que a corda mosqueada em si se tornasse uma cobra. Ela mantém a sua própria natureza. A corda é sempre corda. Ela não se torna uma cobra porque você a percebe como sendo uma cobra. Entende? Então, essa condição, essa base pura da mente permanece imaculada. Mas essa afirmação aqui do Trango Rinpoche traz uma pergunta que é fundamental, que talvez alguns de vocês estejam se fazendo. Vamos ler o parágrafo seguinte aqui. De forma semelhante, poderíamos dizer que, apesar de confundirmos a mente com as 8 consciências, e, portanto, gerarmos a aparência ou experiência dessas 8 consciências e suas confusões, a mente sempre foi vazia. Apesar de não experimentarmos essa vacuidade, e em vez disso experimentarmos a mente como se fosse as 8 consciências, de fato a mente sempre foi vacuidade ou a natureza de Buda. Ao não experimentarmos a mente tal como ela é, nós desviamos o olhar dela e ao desviar o olhar, geramos confusão. Eu me distraio e gera confusão. Aí vem a afirmação. Em relação a quando essa atividade confusa teria começado, essa é a pergunta, né? Ela é sem princípio. A confusão sempre esteve ali, junto com a natureza fundamental da mente. Você fala, bom, mas ele está trazendo um aspecto temporal aqui. Ele fala que em um determinado momento há confusão e que depois eu posso me liberar. Bom, mas quando foi então a primeira confusão? Quando foi que aconteceu essa primeira confusão? Porque a gente tem essa necessidade de, bom, as coisas têm um começo e um fim. E essa é uma questão fundamental do budismo, né? Essa noção de que Sansara e Nirvana é sem início e sem fim. Então, o que ele está dizendo é que a natureza fundamental da mente esteve sempre ali, assim como a confusão esteve sempre ali. Isso dá um nó na nossa cabeça, mas eu queria trazer um elemento que é o seguinte: na medida em que o praticante vai reconhecendo e vai se familiarizando com a natureza da mente, a lógica temporal decai. Não faz mais sentido falar em tempo. Não há sentido nessa pergunta. Porque se eu trabalhar com a categoria de passado, presente, futuro, início, fim e daí por diante, eu ainda estou numa lógica de dualidade que não reflete o estado natural da mente. A mente plenamente desperta, ela é atemporal. Portanto, não faz sentido eu falar. Quando foi o primeiro momento da confusão? Como o texto está dizendo, a confusão sempre esteve ali, junto com a natureza fundamental da mente. E você precisa colocar um elemento aqui que é o aspecto atemporal, fora da lógica do referencial tempo que a gente precisa, para lidar com a realidade, inserir como um elemento fundamental para dar sentido às experiências que eu experimento. Mas a descrição da natureza da mente, eu não diria nem a descrição da natureza da mente, eu diria a natureza da mente em si, ela está além dessas categorias de tempo, espaço e daí por diante. Por isso que, nesse momento, você chega numa resposta como essa. Em relação a quando essa atividade confusa teria começado, ela é sem princípio. A confusão sempre esteve ali, junto com a natureza fundamental da mente.
Aí o texto continua. Para utilizar outra imagem, a mente em si, enquanto cognição inerentemente não confusa, é semelhante a um espelho. A natureza do espelho é refletir. Estar obscurecido não é a sua natureza, não é da sua natureza. Contudo, desde o início, esse espelho esteve coberto por algum tipo de ferrugem ou sujeira. A sujeira é como a consciência base de tudo, ou a Laya Vijnana, ou a Kunshinamshi, né? Pelo fato de o espelho estar um pouco manchado, com o tempo essas manchas aumentam, e a sujeira dos hábitos que vão se criando se acumula na base de tudo, gerando os obscurecimentos que são as aflições mentais. Ainda assim, a natureza, não só da base em si, como também da consciência base de tudo, sempre tem sido a vacuidade. O que ocorre na ausência do reconhecimento da natureza da mente, na ausência da consciência da verdadeira natureza da sua própria mente, é que a vacuidade da mente, sendo reconhecida pelo que ela é confundida com um self. Então, a essência vazia da mente é a base para a designação ou a imputação de um self. A gente fez essa correlação quando a gente falou dos órgãos, dos sentidos, dizendo que eles eram a expressão da vacuidade. Fundamentalmente, se você for olhar, arrancar o olho e for olhar ele no binóculo, você não vai encontrar um olho com uma existência inerente em si. Ele é um fenômeno composto, causas e condições reunidas, produzindo isso que parece ter uma densidade, uma existência em si, como uma faculdade que é em contato com um objeto, produzir uma experiência sensorial como uma consciência visual. Então, o texto está dizendo aqui, o que ocorre na ausência do reconhecimento da natureza da mente, né, na ausência da consciência da verdadeira natureza da sua própria mente, é que a vacuidade da mente, não sendo reconhecida pelo que ela é confundida como um self. A vacuidade é confundida como um self. Então, a essência vazia da mente é a base para a designação ou imputação de um self. Mas, novamente, a mente não é somente vazia. É lucidez cognitiva, que é vazia. A lucidez cognitiva, na sua intensidade, é confundida com um objeto, é confundida com algo externo, ou com esse self imputado, tendo como base as duas principais características da mente, a vacuidade e a lucidez, se dá a designação de eu e outro, ou de sujeito e objeto. Então, aqui ele está trazendo, ele está fazendo a descrição da natureza da mente no seu estado puro, como sendo vacuidade e claridade, ou capacidade de conhecer e de manifestação, e que no seu aspecto impuro é experimentado como sendo self, eu, e outro, objeto. Entenderam? A forma como geramos a presença ou supomos a existência de objetos, tendo como base a lucidez da mente, é semelhante àquilo que nos ocorre quando vamos dormir. Quando você adormece, existe um estado chamado hipnagógico. Antes de começar a sonhar, as imagens que eventualmente surgirão, como imagens do sonho, ainda são pensamentos. Que ele está pré-sonho, né? Você tem pensamentos. Durante o período em que são pensamentos, são simplesmente coisas que estão surgindo na sua mente. Mas conforme você vai adormecendo mais profundamente, você confunde esses pensamentos com eventos que estariam realmente ocorrendo. Dito de outra forma, os próprios pensamentos se tornam imagens que são experimentadas como sendo objetos. É assim que os pensamentos se tornam sonhos. O processo é semelhante à forma como, sob o domínio da ignorância, confundimos a lucidez da mente com um objeto externo a nós mesmos.
Veja, isso tudo é expressão de manifestação da mente, mas quando eu estou sonhando, eu estou imaginando que há verdadeiramente um sorvete ali que eu estou tomando. Eu tenho a sensação de estar tomando, mas tudo aquilo é manifestação da mente. Tendo como base esse dualismo, a imputação de um eu e um outro, as 6 consciências são ativadas por meio da função da mente instantânea, aquela nona consciência que a gente mencionou, que dá uma sensação de conjunto e de dinâmica da mente, né? Quando as 6 consciências surgem dessa forma, ocorre a aparência dos órgãos sensoriais que encontram seus objetos. Quanto à forma como as coisas aparecem funcionar, definitivamente existe a aparência, na nossa experiência, de objetos externos que são encontrados pelos órgãos dos sentidos, assim produzindo a consciência ou lucidez desses objetos. E as diferentes formas de consciência, né? Na realidade, o que percebemos como objetos externos e o que percebemos como faculdades internas são eles próprios, na verdade, aspectos da consciência. Por exemplo, quando nossos olhos veem formas, o que normalmente diríamos que ocorre é que há um objeto externo e que nossos olhos são capazes de encontrar por meio e são capazes de encontrar. O olho encontrou o sino. Por meio do encontro entre olho e objeto, uma consciência visual é gerada. Do ponto de vista de como as coisas realmente são, aquilo que você percebe como uma forma externa é o aspecto lúcido ou objetivo da consciência visual em si. Ou seja, a consciência do olho surge como forma. A consciência do olho surge como forma. O aspecto vazio da consciência do olho é aquilo que você experimenta como ou supõe que seja o sujeito experimentando o objeto. De novo, ele está trazendo a explicação aqui da confusão que se faz entre vacuidade e self, e eu. Eu vou ler de novo aqui. Do ponto de vista de como as coisas realmente são, aquilo que você percebe como uma forma externa é o aspecto lúcido ou objetivo da consciência visual em si. Ou seja, a consciência do olho surge como forma. Consciência do olho surge como forma. E que eu atribuo como sendo objeto. O aspecto vazio da consciência do olho é aquilo que você experimenta como ou supõe que seja o sujeito experimentando um objeto. Sétima consciência, aquele manos. A forma como uma consciência realmente se manifesta como seu objeto aparente é semelhante a, por exemplo, quando você sonha com montanhas e reage a elas com medo, felicidade, alegria ou tédio. Na nossa experiência normal de vigília, as montanhas de fato parecem externas a nós. Realmente pensamos e acreditamos que esse aspecto lúcido da mente está ali fora, é uma forma externa. Nós realmente acreditamos e realmente experimentamos as coisas dessa forma, que o aspecto vazio da mente está aqui dentro e está experimentando um objeto. A interação desses fatores, o surgimento das 6 consciências e, portanto, a aparência de sujeitos e objetos nessas 6 consciências é organizada e trazida à tona pela mente instantânea. Então, esse funcionamento orgânico dessas 8 formas de consciência é o que ele chama de isso é organizado e trazido à tona por essa mente instantânea, que seria essa nona consciência. Ainda assim, a experiência das 5 consciências dos sentidos é direta e não conceitual. Como expliquei anteriormente, não tem qualquer relação com passado ou futuro. Lembra que eu falei da questão atemporal? Com base na experiência, alguma sensação é gerada. Com base na experiência, né? Forma que a gente viu é vacuidade. Não só a forma em si, como aquilo que
percebe a forma e que é tido como um self, é vacuidade. Ele diz, como na base, como expliquei anteriormente, não tem qualquer relação com o passado ou futuro. Com base na experiência, alguma sensação é gerada. A sensação faz com que surja a sexta consciência, que então gera conceitos sobre experiência. Aqui ele está começando a fazer uma descrição sobre os 5 skandhas. Forma, sensação, percepção, formações mentais e consciências, né? A sensação faz com que surja a sexta consciência, que então gera conceitos sobre a experiência, né? Vai rotular. A sensação é rotulada como agradável, desagradável, boa, ruim, assim por diante. Então, ao reconhecimento das características como objeto. É assim que a confusão acontece. Essa forma de experimentar a realidade, forma, gera sensação, percepção, formação mental, formas de consciência. A partir daí, eu vou gerando, eu rotulo, eu quero, eu já tenho a partir daí uma noção de dualidade. Dessa noção de dualidade, eu rotulo, eu conceituo, carro, roda, né? Eu gero um discurso a partir de uma lógica de dualidade, eu experimento algum tipo de sensação, gosto, não gosto, daí por diante vou rotular isso também, vou desenvolver algum tipo de postura diante daquilo que se manifesta, um certo comportamento volitivo em relação a isso, e vou agir. E ao agir, vou gerar karma, e daí por diante. Isso está diretamente relacionado, portanto, aos 5 skandhas e aos 4 véus que a gente fala: véu da ignorância, dualidade, emoções perturbadoras e véu do karma. Então, vejam, gente, essa é uma maneira bastante detalhada de descrever esse objeto central, né, da meditação, que é a natureza da mente que a gente busca reconhecer, né? Como eu falei para vocês, o ideal é a gente entrar em contato com essa maneira descritiva, ainda discursiva, da natureza da mente, mas não adotar uma postura rígida, que seja meramente intelectual ou discursiva, porque senão isso acaba se tornando um obstáculo em si. A ideia é fundamentalmente colocar em contato para que isso eventualmente faça algum sentido e gere uma disposição de confiança, de apreço, para que você mesmo, ao perceber algum valor nessa discussão que ainda é descritiva, se lançar o impulso de conhecer toda essa descrição a partir da sua própria experiência. De que forma? Seguindo as orientações do professor e daí por diante. Por isso essa metodologia de estudo, reflexão e prática, e uma prática que pressupõe uma profunda atitude de respeito, apreço, devoção por aquele que ensina essa prática. Por meio dela, poder ir além dessa maneira discursiva, aproximativa, que já nasce com um vício original, essa descrição, porque ela está no campo do discurso, da palavra, do intelecto e daí por diante, e isso aqui não consegue, na essência, tocar o objeto que se quer descrever. Mas, no entanto, pode gerar algum tipo de, como eu falei para vocês, entendimento, segurança, curiosidade, para ir a fundo e conhecer para além desse discurso todo que foi trazido aqui, tá bom? Faz sentido, gente? Dúvidas? A gente tem tempo para perguntas. Eu vou parar por aqui, porque a partir daqui a gente já vai entrar
A partir da semana que vem, a gente já vai ver 3 instâncias juntas, a instância 28, 29, 30. Então, a gente tem muito material que a gente já viu até agora. Prefiro parar por aqui. Alguém tem alguma pergunta? Luísa? Então, antes da linguagem, então, não existia essa forma mental? Assim, tem algumas tradições que são de um campo de oralidade que eu acho que precedem a nossa noção de linguagem como a gente conhece. Uma vez eu estava vendo um documentário que vai estudar algumas tradições de oralidade assim, de séculos precedendo a chegada do Sr. Buda e daí por diante, e dando conta de uma forma de transmissão de um saber que não pela forma da linguagem como a gente está acostumado. E que, de alguma forma, traz veja-se, a própria origem dos mantras, de certa forma. Né? São sons que às vezes não encontram um sentido em si, como a gente está acostumado com a noção de linguagem, né? Como sendo estruturas simbólicas transmitindo algum tipo de informação, de conteúdo e daí por diante, com alguma racionalidade daí por diante. Mesmo antes dessa expressão da linguagem como a gente está mais ou menos habituado aqui, ainda assim, o uso da oralidade, né, do som, parecia ser empregado como forma de transmissão de algum tipo de saber, entende? Então eu diria, veja, quando o Buda, no Sutra do Lótus, sentado num trono, com toda a audiência, a audiência, né, dos seus alunos sentados ali ouvindo, ele simplesmente vai e levanta uma flor. Todos os seus alunos, né, com exceção de um, simplesmente vem o Buda levantando um lótus. Mas um aluno dele ali. Esse é um ensinamento tão precioso que eu não queria correr o risco de dizer o nome dele equivocado. Eu suponho que seja o Mahakashapa, mas eu não tenho certeza, então deixo isso aqui entre parênteses. Ele levanta um lótus, mas um aluno que está ali olha e recebe o ensinamento. Esse talvez seja o ensinamento mais lindo do Buda. Ele não usou nenhuma palavra. Nesse gesto está contido tudo. E um aluno ali foi capaz de compreender. Entende? Então, assim, eu diria a linguagem ela tem um caráter instrumental. A sabedoria, ela é atemporal, como a gente viu. Ela pode ser transmitida por meio de um som que aparentemente não faça nenhum sentido, como a gente conhece a linguagem. Ela pode ser transmitida, essa sabedoria, por um gesto. Poderia ser uma linguagem corporal. Tudo bem. Mas esse gesto simplesmente é capaz de transmitir o ensinamento mais direto, mais puro e daí por diante. Porque ele já é a maneira como a gente vai. Veja, o Naropa vai ter um reconhecimento direto. Quando Naropa segue Tilopa durante anos e anos e daí por diante. Num determinado momento, Tilopa vai, tira o chinelo e dá uma sapatada na cabeça do Naropa. Tum! Ele realiza. As formas de você acessar essa sabedoria, entende? Assim, a linguagem é um instrumento pelo qual, né? Assim, mas ela em si, ela de certa forma, ela é a essência, porque não há essa dualidade, mas ela tem esse caráter em si limitado, assim, porque quando você conhece a partir da sua própria experiência, não tem uma maneira de descrever
que circunscreva tudo, você se aproxima, a gente está tentando que colocar isso em algumas categorias que o meu intelecto mais ou menos conhece daí por diante. Mas a maneira de conhecer direta se dá de outra forma. Às vezes um texto como esse, um praticante que tem uma profunda conexão com o Dharma, com práticas passadas e daí por diante. O próprio Kalu Rinpoche já disse assim, né? Um livro pode trazer uma instrução direta, mas tem causas e condições reunidas ali, não é um acaso total, entendeu? Para que isso seja uma instrução direta, causas e condições estavam ali reunidas no estado de latência, de repente a leitura, pode acontecer também, mas é mais raro, mas não é impossível. Mas não é o livro em si, entende? É o que se conhece e que está fora do campo discursivo, assim. O cuidado da gente não confundir uma compreensão intelectual com uma compreensão da natureza tal como ela é. Com isso, eu não estou querendo dizer que, bom, então isso está completamente inacessível, né? Porque é tão difícil, está tão longe, que eu não sei nem do que ele está falando. Não coloquem isso longe do coração de vocês. Não é que está tão longe que nem a palavra é capaz... Não, é que está tão perto. Que está tão... que eu deixo escapar a todo instante. Entende? É isso. Mais alguma dúvida, gente? Por favor. Eu tenho tido alguma dificuldade, não mais assim, usando a palavra que muita confusão, porque eu participei de um seminário com a Sangha de São Paulo, como eu já tinha falado aqui em outros ensinamentos, sobre as 8 consciências com o Lama Bumé, e nos trata aqui de botar um ensinamento contra o outro, só para perceber se há autores diferentes, tá? Porque se coloca aqui para a 9ª consciência, são características que lá foram ensinadas sendo da 7ª. Então, eu compreendi muito bem naquela época como é que chega, tem o contato visual, ele chega na 6ª, aí a 7ª consciência vai lá, na 8ª no depósito, estou resumindo grosseiramente, e tira aquela experiência de memória, gosto ou não gosto, e a 7ª devolve, e esse trabalho da 7ª daria essa sensação de continuidade. Só que, ao mesmo tempo, aqui eu estou percebendo que nesse autor, isso aí está sendo colocado para a 9ª. O que eu faço? Não, assim, é ótimo você trazer isso, Wagner, porque eu não sei se eu estou talvez eu tenha aqui embaixo, mas o Trango Rinpoche, ele diz, olha, o texto fala em uma 9ª consciência, mas ele diz, essa 9ª consciência pode ser entendida como uma expressão da 7ª ou da 8ª. Ele, Trango Rinpoche, vai dizer, eu não chamaria isso de uma 9ª. O texto do Jamgon Kongtrul didaticamente apresenta isso como sendo a 9ª consciência. O Trango Rinpoche vai dizer, olha, na minha forma, né, de trazer essa descrição, eu diria, essa 9ª consciência é a expressão da 7ª, como você está dizendo, ou da 8ª. Depende de como cada um prefere estudar. Então, não vejo problema nenhum. É extremamente importante você trazer isso para justamente corroborar aquilo que o próprio texto do Trango Rinpoche menciona. Eu quero até... porque eu acho que eu tenho aqui. Olha, em conjunto com as 8 consciências, há algo mais que é chamado mente instantânea. Esse é o texto do Trango Rinpoche. Muitos textos apresentam essa mente como aquela que é gerada pela cessação do instante anterior da consciência e que conecta um tipo de consciência ao outro. É o que dá, é a amálgama que dá entre uma consciência e outra. O que tem aí? Ele está dizendo, teria uma nona, essa mente instantânea. Porque enquanto não há nenhum fenômeno, então o que aconteceria se não houvesse
essa amálgama, essa liga entre essas diferentes formas de consciência se manifestando, né? Então ele está dizendo, muitos textos apresentam essa mente como aquela que é gerada pela cessação do instante anterior da consciência e que conecta um tipo de consciência ao outro. Particularmente na apresentação em que encontramos no significado interior profundo do terceiro Gyal Karmapa, Rangjung Dorje, a mente instantânea é apresentada como aquela que causa a falta de reconhecimento do Dharmata, ou da natureza das coisas. Nesse caso, seria considerada um aspecto da sétima consciência. A sétima consciência, dessa mesma forma, tem um aspecto introspectivo, um aspecto que faz com que as outras 8 consciências surjam e funcionem. Essa é a mente instantânea. Então, a mente instantânea não é uma consciência separada, mas uma função identificável da mente impura. Ele coloca isso como sendo uma função. Portanto, ela não é uma nona consciência. Ele coloca como uma função. Isso que você falou, eu tenho uma experiência, está lá no depósito, aí eu vou lá, tenho uma memória, gosto, não gosto. Essa dinâmica de ver em volta que você está dizendo, isso tem muito cara de sétima consciência, que dá uma noção de, fui eu que experimentei isso, eu gostei lá atrás. A noção do eu. A noção do eu é o que ele está dizendo aqui. Isso é uma função identificável da sétima consciência, e não uma nona consciência. Essas são as palavras do Trungpa Rinpoche. Aí ele vai até dizer, em alguns outros sutras, vocês também verão o uso do termo consciência receptiva. A consciência receptiva se refere à capacidade da consciência base de tudo de receber e armazenar impressões. Então, se você pegar alguns textos de Chitamata, eles vão colocar esse alaya vijnana, ou a oitava consciência, como sendo a consciência depósito. Você viu que algumas vezes eu já me referi à consciência depósito? É isso. Então, ele vai dizer, dessa forma, trata-se de um sinônimo da consciência base de tudo, que é o alaya vijnana. Em resumo, todas as funções ou manifestações da mente impura ou confusão estão incluídas nas 8 consciências. Então, na forma dele apresentar, ele vai dizer, são 8 consciências, não tem essa nona consciência. Essa nona são formas de manifestação ou funções dessa mente impura, um pouco mais associadas a essa noção de eu, que dá essa liga. Porque assim, o pressuposto é, mas tem um eu, tem alguma coisa que olhou para um objeto e depois pensou, porque se não tiver alguma coisa aqui, seria uma coisa completamente fragmentada, seriam experiências absolutamente indissociadas entre si, sem uma noção de conjunto. E essa noção de conjunto, quem é que parece expressar isso? O eu, concorda? Ele está dizendo isso aqui é muito mais uma função da sétima consciência, ou eventualmente, se você pegar essa noção de um inconsciente, né, de uma consciência depósito, né, como sendo uma função dessa oitava consciência, ele diria, isso são funções ou manifestações da sétima e oitava consciência, não são propriamente uma nona consciência. Ficou claro, Wagner? Acho que é uma dúvida. Uhum. Então, nessa visão de que a confusão, ela viria das 8 consciências, né? Que elas seriam as fontes de confusão. Mas aí eu fico assim, porque as 5 primeiras, né, seriam de natureza não conceitual, né? Então, me parece, pelos ensinamentos, assim, que um ponto-chave talvez seria nessa virada de colocar o rótulo, né? De você chegar ao gosto, não gosto, de você chegar a essa experiência dual, como sendo onde a confusão se instaura mesmo na nossa experiência, por mais que em base, né? É exatamente isso. Veja, quando a gente fala que a prática de Shiné é uma prática para acalmar, criar as condições favoráveis, eu vou trabalhar com a sexta consciência que você está falando. Tem as 5 que são não conceituais. Então, simplesmente o aspecto manifesto da mente. O Buda, depois que alcançar o estado de Buda, ele continuava vendo, sentindo olfato, sentindo paladar e daí por diante. Isso é uma faculdade natural da mente. Para eu reconhecer a natureza da mente, eu vou trabalhar primeiro com a sexta consciência para estabilizar a mente, para acalmar a mente. Então eu vou usar, eventualmente, uma das formas de consciência,
consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa, ou a própria consciência mental, para utilizar como um suporte e com isso ir acalmando a mente. Então, eu vou usar esse óculos como suporte da minha meditação de calma mental. Eu vou olhar para o óculos, vou produzir uma consciência visual do óculos, e ao voltar a minha atenção, né, focar a minha atenção sobre o óculos, essas outras formas de manifestação da mente vão perdendo intensidade. Com isso, eu vou acalmando a mente, vou diminuindo a quantidade de pensamentos, criei um ambiente favorável. A partir desse ambiente favorável, o que o texto vai dizer? Que nós vamos trabalhar com a sexta, a sétima e a oitava mente, que justamente a partir dos pensamentos é que geram rótulos, emoções, sensações e daí por diante. E é com essas, portanto, indo ao encontro do que você está dizendo, são com essas formas de consciência que a gente vai trabalhar ao fazer a prática de reconhecimento da natureza da mente, a prática da sabedoria, a prajnaparamita, que a gente vai praticar, para acalmar, como o texto fala, acalmar a sexta, a sétima e a oitava consciência, e eu deixar que o estado natural da mente se revele para mim, sem nenhuma mácula, sem nenhuma condição. Portanto, eu diria que, no final das contas, o que causa essa confusão não é o rótulo, não é a sexta, sétima e oitava consciência em si. O que causa a confusão é o não reconhecimento da natureza da mente. E para isso eu vou trabalhar primeiro com a sexta consciência, depois com a sétima, com a sexta, com a sétima e a oitava, para, uma vez tendo estabilizado e deixando a mente no seu estado natural, eu possa conhecer a mente tal como ela é. Entende? Claro. Queria trazer para a vida prática, porque isso acontece em um instante. Então, como praticante, como ser humano, como pessoa que vive nesse mundo, na hora que chega aquele rótulo, usando aí o exemplo de Daniel, da experiência de ontem, na hora que chega aquele rótulo, não gosto, por exemplo, muitas vezes você então é impulsionado, você é levado a se posicionar. E nessa hora, sua manifestação de posicionamento já está sendo vista pelo outro, e agora eu sou o causador daquele olhar, que também está pegando um gosto ou não gosto deles, para ou se associar a mim, ou divergir de mim, e aí começa um debate na vida prática, né? Uma confusão. A pergunta é como lidar com isso, né? Quando chega esse não gosto, e às vezes eu tenho que me posicionar. E como lidar com isso, né? Porque estão numa vida prática que é um pouco diferente da... Wagner, assim, eu diria, é tempo isso. Não é de uma hora para outra. A nossa condição agora vai trazer invariavelmente situações como essa que vão gerar karma para a gente. É tempo. Eu vou te dar um exemplo para mim que é o mais que talvez responda mais essa condição. Veja o que aconteceu com a Sua Santidade Dalai Lama no ano passado. Em quantas situações, pela condição de existência do Dalai Lama, pelo histórico kármico dele, ele vai se deparar, com quantas situações ele vai se deparar, com quantas situações parecidas com as situações de ir ao centro de retiro, como vocês foram ontem, o Dalai Lama vai se deparar na sua própria vida. Concorda que existe uma vida inteira voltada a uma postura diante da realidade, daí por diante, que torna muito mais improvável que o Dalai Lama tenha que se deparar com um desafio que você se deparou ontem, lá no centro do retiro, do que nós, concorda? Isso é o tempo, isso é o nosso karma que vai produzindo condições e daí por diante, e é a nossa prática que vai dando condição da gente agir de forma sábia diante de situações como essa. É muito improvável que a Sua Santidade enfrentasse esse tipo de desafio. Mas ainda assim a Sua Santidade enfrentou um desafio. Porque quando foi receber aquela criança e foi agir com a atitude mais pura,
autêntica como aquele agiu, ele teve os olhares do mundo inteiro julgando ele. Veja, eu estou dizendo o primeiro passo do meu raciocínio é o seguinte: é improvável que o Dalai Lama vai encarar os desafios da nossa vida. Ele não vai pegar um carro, ele não vai entrar na feira e discutir com o feirante, porque tem causas e condições kármicas que fazem que o Dalai Lama experimente a realidade da forma como ele experimenta. A vida dele é diferente do que a minha. Ele não vai provavelmente encarar desafios como os desafios que eu encaro no meu dia a dia. Isso é o nosso karma. E a maneira como a gente vai encarando... Sim, vou dar um exemplo. Veja como o Lama Sonam lida diante dessas situações. Veja o treino que tem, a maneira como ele se coloca diante. Ele está como cada um vai lidar com essas situações. Então, primeiro tem o karma de cada um. Depois tem a prática de cada um, que faz com que cada um, diante de situações que não são fáceis, se coloque com sabedoria diante delas e se torne um exemplo ao olhar dos outros de como reagir a uma situação como essa. Eu talvez não seja o melhor exemplo, você talvez não seja, mas a gente tem ótimos exemplos aqui, que é a maneira da forma, é a forma da pessoa ser. E isso inspira as outras pessoas e fala. Não é a assertividade, é um modo de estar na cena. Então esse é o segundo passo. E o terceiro é o seguinte: bom, mas mesmo assim, pessoas dessa magnitude enfrentam situações como essa. Como reagir? Qual foi a postura da sua santidade Dalai Lama? Não sei se vocês acompanharam, aquilo aconteceu no início do ano, depois de um mês e meio, aquilo viralizou na internet, né? Mas qual foi a postura? Veja, eu vi a maneira como a família, a mãe do menino e o menino se posicionaram logo depois, com uma alegria enorme de ter compartilhado aquele momento com a sua santidade Dalai Lama e daí por diante. Mas quando aquilo ganhou aquela dimensão, imediatamente o Dalai Lama e o escritório do Dalai Lama soltaram uma nota pedindo desculpas. Se aquela situação tinha sido ofensiva para quem quer que seja ou para a criança, não era esse o interesse da sua santidade Dalai Lama, e ele humildemente se desculpou com a situação. E depois disso, não se falou mais no assunto. Não se fez mais marola sobre o assunto e daí por diante. Veja, eu estou exatamente na tua pergunta assim, bom, como se posicionou? A gente viu uma pessoa agindo com a sua máxima autenticidade e amorosidade e espontaneidade, sendo julgado pelos olhares do mundo inteiro a partir de outras referências. E o que fez? Pediu desculpas e silenciou. E deu tempo. E as coisas são impermanentes. Então, talvez esse seja o melhor exemplo para nós. Vamos concluir, gente? Vamos para o intervalo? Por favor, Pedro. Claro? A cessação do pensamento discursivo, que está na sexta consciência, que falou, não implica a cessação da percepção de eu. Correto? Ainda no chinês? Em chinês. Aham. Só isso. É isso, né? Por isso que assim, o que vai se dizer que só chinês não é suficiente. Mas também não vamos clivar que chinês é uma coisa, Platão é outra, que também não são é uma maneira didática, mas elas estão absolutamente integradas, tá bom? Vamos fazer nossa dedicatória, então? Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade dada em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como